Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso intitulado Mecânica Quântica em Regime Não Relativístico. Este mini curso é associado às atividades de extensão, de pesquisa, de ensino realizadas por todos nós, servidores e estudantes e discentes do Instituto Federal do Pará, Campo de Santarém. Este mini curso está disponibilizado em uma página sob minha responsabilidade, uma página sediada na plataforma do YouTube, intitulada Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus de Santarém. Muito bem, continuando o nosso mini curso de Mecânica Quântica sob regime não relativístico, nós estávamos falando durante a aula imediatamente anterior sobre o comportamento, do domínio da função, considerando a variável K, ou seja, o módulo considerando a componente, essa variável K, que nada mais é do que o vetor de onda, e então fazendo uma relação dessa variável K, que é o vetor de onda, com a frequência angular. E então a frequência angular pode ser reescrita como uma função cuja dependência funcional está expressa em termos dessa variável K. E então, inicialmente nós consideramos que a função φ de K, estudada na aula anterior, que é nada mais do que uma espécie de função que funciona como uma amplitude na estruturação da transformada de Fourier, transformada essa que transforma de um espaço matemático, por exemplo, do vetor de onda para o espaço matemático das coordenadas espaciais, no caso K, no caso a transformada de Fourier reorganiza e transforma a função de onda quântica, a função de onda que descreve a partícula quântica, que está representada, dependente da variável K, e transfere para a variável x, que é exatamente a variável associada à coordenada no espaço euclidiano, certo? No caso unidimensional, considerando uma única dimensão e, portanto, um sistema de coordenadas com um único eixo, a saber, o x. Então, nesse caso, a função φ, que depende de K, ela é diferente de zero para todos os valores que estão em um intervalo cujos valores de K estão muito próximos de um valor de referência K subíndice zero. E então essa estrutura do domínio da função também se repete, se reproduz aqui para a variável frequência angular, uma vez que frequência angular depende de K. E então nós vamos agora aplicar uma expansão em série infinita de Taylor para tratar essa função frequência angular dependendo funcionalmente da variável K, que é nada mais um vetor de onda associado à função de onda quântica, função essa que descreve uma partícula quântica. Então, continuando aqui, vamos agora prosseguindo com o tratamento, vamos fazer a expansão em série infinita de Taylor. Então, fazendo a expansão em série infinita de Taylor, vale fazer uma observação prévia sobre o que é a série infinita de Taylor, muito rapidamente. Série infinita de Taylor. Então, dada uma função f que depende de uma coordenada x, por exemplo, então f de x pode ser escrita como uma superposição de infinitos termos, e então esses infinitos termos compõem uma série infinita. E aqui ela é expressa como um somatório na variável n, variando de 0 até infinito, de x menos x subíndice 0 elevado a n, dividido por n fatorial, e então a derivada de ordem n sobre a função f de x. Esse n que está aqui esse n é nada mais um indicativo do número de vezes que o operador de derivada em relação a x é aplicado sobre a função f de x. E então, após a aplicação da derivada, nós fazemos x igual a x0,
e essa expansão de f de x é realizada em um determinado intervalo do domínio, do espaço de domínio da variável x em torno de um ponto específico, que é o x subíndice zero. Muito bem, então agora nós vamos também escrever aqui a função ômega igual a ômega dependente de k, onde ômega é a frequência angular e k é o vetor de onda. Então aqui nós vamos escrever ômega de k igual o somatório, expandindo em série infinita de Taylor de 0 até infinito, de k menos k subíndice zero, ou seja, a expansão é realizada em torno do ponto k subíndice zero, n aqui no expoente, n fatorial e derivada de ordem n em relação a k, em relação à variável k sobre a função ômega, ômega de k. E por fim fazer k igual a k subíndice zero. Então nós vamos aplicar a série infinita de Taylor neste momento. Então aqui muito escrutiniosamente, minuciosamente, com bastante cuidado para evitar erros algébricos e erros aritméticos e erros matemáticos de forma geral. Então nós vamos agora fazer no somatório o operador de soma em espaço discreto aqui com a subíndice n variando de 0 até infinito. Então nós temos k menos k subíndice 0 elevado a expoente 0 dividido por 0 fatorial, derivada de ordem 0 da função ômega em relação a k, e por fim fazer k igual a k subíndice 0 após o cálculo da derivada, mais k menos k subíndice 0 elevado a expoente 1 fatorial, derivada de ordem 1 sobre a função ômega que depende de k em relação a k. E por fim substituir k igual a k subíndice 0, onde k subíndice 0 é o ponto em torno do qual a expansão, essa função é expandida em série infinita de Taylor. Mais k menos k subíndice 0 elevado a expoente 2 dividido por 2 fatorial, derivada de ordem 2 sobre a função ômega, que depende de k em relação a k, e em seguida aplica k igual a k subíndice 0 mais k menos k subíndice 0 elevado a expoente 3 dividido por 3 fatorial, derivada de ordem 3 sobre a função ômega de k, dependente de k. Em seguida fazer k igual a k subíndice 0 mais infinitos termos. Agora vamos então, aqui nós temos infinitos termos, né? Infinitos termos. Trata-se de uma série infinita. Muito bem, então nós sabemos que 0 fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual a 1. Nós sabemos que 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Nós sabemos que 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Muito bem, nós sabemos que a derivada de ordem 0 de ômega k em relação a k, essa derivada é igual a ômega k. Nós sabemos que a derivada de ordem 1 indicativo de que o operador de derivada está atuando uma única vez sobre a função ômega, e isso é equivalente à derivada propriamente dita. Muito bem. A derivada de ordem 2, nós sabemos, indica que o operador de derivada é aplicado 2 vezes sobre a função ômega, sobre a frequência angular. Então agora vamos fazer a substituição. São infinitos termos, obviamente, que em uma série infinita, dependendo do grau de acurácia, do grau de exatidão e de precisão associado às medidas, lá no âmbito laboratorial, no âmbito experimental, fenomenológico,
Então, sim, é interessante escolher o maior número possível de termos. Porém, para efeito de análise didática, nós podemos reduzir e truncar essa série, analisar até o terceiro termo, por exemplo, para efeito de simplicidade algébrica e para efeito de simplificação matemática do tratamento. Então, muito bem. Então, agora, nós temos ômega, a frequência angular dependente da variável k. Todo número elevado a expoente zero é igual ao número 1, então nós temos 0 fatorial é igual a 1, k menos k subíndice zero, todo esse termo elevado a expoente zero é igual a 1, e a derivada de ordem zero sobre ômega é a própria função ômega, então nós temos ômega k, e fazendo a substituição, quando k é igual a k subíndice zero, nós temos aqui que ômega é igual, nós temos a frequência angular dependente de k, e fazendo a substituição de k, quando k é igual a k subíndice zero, nós temos aqui k subíndice zero, mais todo número elevado a expoente 1 é o próprio número, então k menos k subíndice zero, dividido por 1 fatorial, que é 1, e o número 1 é elemento neutro da multiplicação e é elemento neutro da divisão. Então, aqui a derivada de ordem 1 trata-se então da derivada propriamente dita, aplicada sobre a função frequência angular. E então nós temos aqui k igual a k subíndice zero, mais aqui k menos k subíndice zero elevado a expoente 2, dividido por 2 fatorial, que é igual a 2, derivada de ordem 2 sobre ômega, derivada de ordem 2, e por fim aplica-se k igual a k subíndice zero, mais k menos k subíndice zero elevado a expoente 3, dividido por 3 fatorial, que é igual a 6, derivada de ordem 3, derivada de ordem 3, fazendo k igual a k subíndice zero, mais infinitos termos. Mais infinitos termos. Muito bem. Então, essa é a frequência angular escrita em termos expandida em termos de infinitos termos. Cada termo desse é uma derivada da própria frequência angular, então é multiplicado por um k menos k subíndice zero elevado ao correspondente expoente. Então nós temos essa estrutura que descreve aqui a frequência angular dependente, frequência angular, grandeza essa dependente funcionalmente da componente do vetor de onda. Componente, se nós temos então k subíndice x, no caso de uma única dimensão, um vetor de onda em uma única dimensão, então vetorialmente trata-se de uma componente na direção x. No caso mais geral, com 2 ou 3 dimensões, então o k seria o módulo do vetor de onda. Então aqui podemos considerar um caso particular considerando que considerando que o intervalo aqui em k é tal que nós temos k subíndice zero e nós temos um intervalo onde os termos de k estão muito próximos de k subíndice zero, então isso implica que k é muito próximo, não é? Muito próximo, por assim dizer, como descrever, que k está muito próximo de k subíndice zero. Então isso implica que k
K subíndice 0 é um valor muito pequeno e o módulo de K menos K subíndice 0, esse módulo é menor do que 1 e maior do que 0. Um módulo. Considerando o módulo, né, pelo fato de que nós podemos considerar valores de K menores do que K subíndice 0 ou valores de K maiores do que K subíndice 0 neste pequeno intervalo. Então, o módulo de K menos K subíndice 0 é menor do que 1, maior do que 0. O que implica que esta expansão em série infinita de Taylor gera, então, uma série infinita do tipo convergente, uma vez que esse termo, né, é importante nós fazermos essa observação. Isso implica, portanto, que K menos K subíndice 0 é menor, vamos escrever, elevado a expoente 2 é menor do que K menos K subíndice 0 módulo. Isso implica que K menos K subíndice 0 módulo elevado a 3 é menor do que K menos K subíndice 0 módulo elevado a 2 e é menor, por sua vez, de que em relação a K menos K subíndice 0 módulo. E isso vale aqui, né? Vamos fazer aqui K menos K subíndice 0 módulo, vamos escrever K menos K subíndice 0 elevado a 4 é menor do que K menos K subíndice 0 elevado a 3, que é menor do que K menos K subíndice 0 módulo elevado a 2, que é menor em relação a K menos K subíndice 0 módulo elevado a expoente 1. E nós observamos então que à medida que esse expoente vai aumentando, a tendência é que o termo realmente diminua e se aproxime de 0. Muito bem. Agora, vamos rapidamente mais uma vez apresentar, feita essa análise, nós vamos mais uma vez escrever aqui a função de onda dependendo da coordenada espacial x da variável de evolução temporal t, considerando que x e t obedecem aqui, no caso dessa mecânica quântica em regime não relativístico, essa mecânica quântica não relativística, como o próprio nome sugere, ela não obedece à relatividade especial ou restrita de Einstein. Pelo contrário, ela está de alguma maneira associada à relatividade, à teoria de relatividade de Galileu. Então, a coordenada espacial e a coordenada de evolução temporal estão relacionadas tal como prescreve, como organiza a teoria e apresenta a teoria da relatividade de Galileu. Então aqui nós temos a integral, isso é uma transformada de Fourier, expressa de menos infinito até mais infinito, de φ de k, exponencial, cujo argumento é complexo. Aqui está o número complexo imaginário i. Então nós temos kx menos ômega t e a infinitésimo de k. Então a integral é feita de tal modo que a transformada de Fourier conduz, né? Reposiciona ou reconfigura, por assim dizer, a função de onda que aqui depende de k e transforma numa função de onda que depende k vetor de onda, transforma numa função de onda cuja dependência está na coordenada espacial, né? E na coordenada de evolução temporal. Então agora nesse caso ainda nós precisamos aqui, vamos por gentileza mais uma vez apagar e retomaremos essa expressão, é que nesse caso ômega, nós vamos escrever ômega aqui, né? Então, considerando que este termo maior do que 0 e menor do que 1, tudo isso é verdade,
Então, por consequência, a série pode ser truncada de tal modo que ômega é aproximadamente ômega k subíndice 0 mais k menos k subíndice 0 derivada de ômega em relação a k. Substituindo, por fim, aqui k igual a k subíndice 0, mais, então nós vamos reduzir para dois termos, apenas para esses dois termos, para o termo de ordem 0 e para o termo de ordem 1. Então nós vamos truncar a série de tal modo que ela possa ser escrita assim, aproximadamente ômega subíndice 0 mais k menos k subíndice 0 derivada de ômega em relação a k, fazendo após o cálculo da derivada a substituição quando k é igual a k subíndice 0. Então nós retiramos a igualdade e transformamos em aproximação, uma vez que a série está truncada, e nós estamos fazendo esta consideração de que o módulo de k menos k subíndice 0 é menor do que 1 e maior do que 0. Então nós podemos aqui, em boa aproximação, de forma bastante razoável do ponto de vista algébrico, aritmético, nós podemos escrever certamente a expressão como aproximadamente, considerando aproximadamente dois termos, o termo de ordem 0 em k e o termo de ordem de expoente 1 em relação a k, considerando que ômega subíndice 0 é igual a ômega quando k é igual a k subíndice 0. Muito bem. Então, vamos encerrar a aula neste ponto e trataremos sobre a função de onda quântica, a função de onda que descreve a partícula quântica já oportunamente durante a próxima aula. Então, agradecemos a atenção de todos e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.